É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É capaz de interesse, é para não tudo. É algo muito complicado, mas pronto, do meu ponto de vista... Qualquer acionista tem essa prerrogativa de estabelecer metas aos gestores da sua empresa. Opinião pública. A mim está a dizer que esse trabalhador tem razão, é que tem direito. Eu apenas quis comentar duas questões que foram levantadas aqui pelos intervenientes. Opinião pública, RCV. É capaz de interesse, é para não tudo. Olá, bom dia, votos de boa semana, tudo de bom, amigos ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Nota espera que o fim de semana tenha decorrido da melhor forma, muita saúde, paz e harmonia. Nota dá início a opinião pública ali na RCV. E hoje não ter falado de um assunto muito pertinente, mais uma vez, não ter falado sobre imparcialidade e neutralidade durante o período de eleições. Não te recordar que o PAICV tinha dado entrada a uma queixa na Comissão Nacional de Eleições, que acaba por dar também razão ao próprio partido, o PAICV, e houve, na sequência, um conjunto de reações que a Rádio de Cabo Verde ouvi. PAICV de esperar que o governo para de violar o Código Eleitoral e não mais utilizar meios e entidades públicos para influenciar sentido de voto de eleitores. A PAICV tem a entender que o governo tem vindo nos últimos dias a fazer esse tipo de atividade ou atitude que ele está a considerar violador de dispositivos de Código Eleitoral. Partidos diversos também reagir. Caso, por exemplo, da UCIT, que te dizer que há uma tentativa de influenciar o voto do eleitor com diversas manobras e outras atividades que o governo tem estado a fazer, nomeadamente a socialização do orçamento, proposta do orçamento de Estado do próximo ano e também encontro de jovens, jornada da juventude, que está marcado para próximos dias, e ele está a considerar que a UCIT considerar que, através de ser líder, João Santos Luís, que a Comissão Nacional de Eleições deve tomar uma posição sobre esse tipo de atividade que está a considerar ser uma violação do Código Eleitoral. Ora, não também conversar com a jurista João Silvestre Alvarenga, como sempre, colaborador ali da RTC, e que também hoje, a partir de estúdios na cidade da Praia, ouvintes, igualmente a trazer as contribuições através de telefones 232 33 33 230 94 00 230 94 01 e através do WhatsApp ou Messenger. Na Praia, técnica é segurada para Mário Fernandes, ali na São Vicente da Gary Almeida, na comunicação Orlando Lima. Bom dia, doutor, tudo bem? Como você está? Bom dia, Orlando. Está tudo direito para ali, para São Vicente? Graças a Deus, só calor, né? Também eles estão mocados.
Está um outubro muito quente, pá. Sim, começa... Estranho, né? Estranho. Mas é clima, acho que a variação climática afeta o mundo inteiro e nós nunca fica de fora. Nós também não tenta sentir, sim. Exato. As alterações climáticas se afetam-nos também e de que maneira? Exato. Pois bem. Doutor, então nota ali perante uma questão pertinente, né? Fala da imparcialidade e neutralidade. Não explica a ouvintes, para ter uma melhor ideia, coisa concretamente da papia. Neutralidade e imparcialidade. Não explica a ouvintes a coisa concretamente. Ok. No processo eleitoral, então começa para cumprimento, para agradecer esse convite e no cumprimento a todos os rádio ouvintes. No processo eleitoral não se fala de situação em que tem competição, tem concorrentes. Nas próximas eleições, que também acontecem no dia 1 de dezembro de 2024 ali, eleições municipais, onde concorre tanto partidos políticos quanto grupos de cidadãos independentes para câmaras municipais e para assembleias municipais. E lei prevê, em relação a aquele processo ali, está prevê um calendário onde que dentro daquele calendário está marcações, aquilo que pode ser feito, quando e por quem durante aquele período ali até data de eleição, até que proclamado o resultado eleitoral. A lei prevê que portanto, tem ações e maneira como candidatos deve proceder, deve comportar, e também prevê como é que as autoridades que atuam no processo eleitoral, ou seja, se você trabalha para uma competição, pressupõe que tem alguém que é espécie de árbitro ou que tem alguma ação que atua naquele processo, nomeadamente não tem uma Comissão Nacional de Eleições, tem juízes de comarca, tem Tribunal Constitucional, tem funcionários públicos, tem imprensa, tem polícia, tem direção que trata de logística de processo eleitoral, que acho que é DGAP. Então, e mesmo câmaras municipais também têm função, têm alguma atuação nesse processo. E que os diferentes agentes ali, lei exige ou requer que eles tenham postura de independência, de neutralidade e de imparcialidade. O que significa isso? Que neutralidade é quem que está a ser neutro. É alguém que na sua atuação ele pode atuar de forma a que acaba com beneficia ou prejudica um ou outro concorrente. Ou seja, se a atuação deve ser uma atuação que tem um efeito vantajoso ou desvantajoso para nenhum dos lados. Que está em competição, eles estão competindo entre eles, aquele que tiver melhor desempenho, tiver melhor proposta, enfim, que desempenha melhor, deve ganhar, e ele, aquela autoridade, ou aquele funcionário, ele se ação que deve ser uma ação que está contribui, nem favoravelmente, nem desfavoravelmente para nenhum de que as candidatura. Ora, em relação à neutralidade e imparcialidade, é dois conceitos que parecem próximos, embora não entende, mas tem algumas diferenças. Então entende que imparcialidade é quando uma autoridade ele está em relação a determinado facto, ele está dando uma valoração maior ou menor em função de sua preferência. Isso é um exemplo, talvez para ser mais claro. Vamos imaginar um jogo de futebol, um árbitro que ele é imparcial, ou seja, um árbitro que torce para uma equipe. Ele torce para uma equipa, logo que o jogador de equipa que torce para ele, por exemplo, pode dar uma falta, sofre uma falta que está fora da área, ele pode marcar um penalti, ou seja, está dando uma vantagem para aquela equipa que crê da preferência. Mesmo que aquele facto que era penalti, mas ele está, entre aspas, ele inventa um penalti para poder beneficiar
aquela candidatura... Arbitragem a favor de uma determinada equipa, não é? Exatamente. Portanto, viola aquele princípio de imparcialidade, porque ele tem que ser equilibrado. Se aquela mesma situação, ele é capaz de, naquele mesmo facto concreto, ele é capaz de ter 2 pesos e 2 medidas. E numa outra situação, por exemplo, adversário de aquela equipa que ele torce para ele, se acontece uma situação em Catamarca. É Catamarca penalti, mas não é Catamarca. Seria, no entendimento, seria isso. E um exemplo de neutralidade, que talvez ainda com aquele gíria de futebol ali, colocação ainda com imagem de árbitro sabendo que árbitro se bola dá nele e bola jogada, ou seja, bola que o jogo continua, ele se fica num lugar que, por exemplo, a bola está nele, entra dentro de baliza, dentro de baliza beneficia uma equipa, ou então está nele, está entrando na baliza, e também para beneficiar ou para prejudicar uma equipa. Então seria que as imagens ali, e no caso de funcionários que os diferentes funcionários que envolvem ou têm atuação no processo eleitoral, essa atuação é exigido que esses que influencia se a atuação ou se a omissão que ser no sentido de beneficia ou prejudica nenhum de que as candidaturas que estão em disputa. É claro que, na minha opinião, existem problemas, no processo eleitoral tem problemas, no sistema eleitoral tem problemas, mas aquilo que a lei prevê, aquilo que existe, que está em vigor, é isso, é aquela previsão ali de neutralidade, imparcialidade e independência de que os órgãos ali, de forma a que jogo eleitoral seja mais lícito, pode falar, mais equilibrado possível. Embora tenha consciência, mas materialmente, não só ali, mas é difícil, existe um disputa eleitoral, pode falar totalmente ou 100% equilibrado. Há sempre situações que muitas vezes decorrem de outros fatores, por exemplo, que tem uma lei que regula determinadas situações, ou então autoridades que têm competência para tomar determinadas medidas que está aparelhado, que está, portanto, com meios materiais e humanos para tomar medida de forma eficiente e eficaz. Então isso acontece. Agora, relativamente a nosso sistema que nós estamos a falar dele, que os conceitos ali é importante. Por quê? Porque, imagina, se trabalhar uma disputa eleitoral que tiver atuação desconforme com aquilo que está previsto em lei, que está na Código Eleitoral, está próprio na Constituição, está no Estatuto de Polícia, de magistraturas, inclusive também de funcionário público, que eles devem ter aquela postura ali de neutralidade, de imparcialidade, se as que observa que os princípios e que as regras de, é claro que isso tem influência no processo eleitoral. O legislador ele prevê que as regras de justamente pode ser que a disputa eleitoral está ser mais, pode falar, mais equilibrado possível, mais justo possível. Doutor, não tem já algumas reações, você sabe mais programa assim, né? Não tem interação com ouvintes. Escreve ouvinte Felisberto Santos e ele está a falar o seguinte: mas o governo não pode parar por causa de eleições. Qual é o comentário que o doutor nos poderia fazer sobre este assunto? É a pergunta, portanto, do senhor Felisberto. O governo que está para manter eleições, mas entretanto tem que ter mesmo assim essa questão de imparcialidade. Certo. Em relação ao senhor Felisberto, aquela pergunta que está fazendo é uma pergunta pertinente. É claro que o governo que está por para e nenhuma parte do mundo tendo eleições, o governo que está para. A questão é que o facto de
governo catapara é a maneira como governos na plural pode atuar. Você está falando tanto de governo, no caso nacional, ou até governos municipais. E se tiver regulação, ou mesmo tendo regulação, se tiver respeito àquilo que está regulado, isso interfere muito em relação ao processo eleitoral. Repare, ali, só dar a título de exemplo, depois para o senhor Felisberto talvez hoje, porque essa preocupação. Ali no CATEM aquele tipo de restrição ali, que é até maneira como o governo pode atuar, governos, pode ser governo nacional ou governo local, tem regras referentes, por exemplo, a gastos, modo que o governo gasta esses recursos ao longo do tempo, esse orçamento. E tem lugar que está prevê o seguinte: bom, o governo ele pode gastar, tem discricionalidade para gastar, mas nos anos eleitorais ou pré-eleitorais ele tem regras mais apertadas em relação a isso. Ou seja, ele, suponhamos que está gasta na área social, suponhamos 10%, 11%, no ano eleitoral ele pode gastar 20% ou 30%. Portanto, ele está por um teto. Leita estabelecer um teto. Por quê? Porque isso se vai gastar de aquela maneira ali, é uma maneira que pode influenciar o eleitor favoravelmente aquele governo que está no poder. Então, o que existe, o deve existir, sempre estabelece situações em que cada atuação de governos prejudica disputas que também ocorrem. Se isso acontece, como ali nunca tem nenhuma restrição nesse aspecto ali, o governo claramente pode influenciar o resultado eleitoral. Repare-se um outro aspecto, isso existe ali, felizmente, que é em relação a inaugurações ou lançamento de primeiras pedras. Exatamente. Se tivesse isso, se tivesse que restrição ali, aquele governo que está no poder, tanto a nível nacional ou a nível local, ele até deixa na véspera da eleição, durante a campanha, e aquele adversário, ele coisa que lança. Nada, absolutamente nada. Então, isso, aquela situação lá, se deixa governos soltos. Esta atua justamente no sentido de beneficiar esses candidatos. E isso que leva a eleição ser justa. Nós temos uma chamada a partir dos Estados Unidos, que é o senhor Nuno Barbosa. Bom dia. Alô? Quase não perdi a ligação. Também refazer já. Pois essa nota consegui ouvir esse... Alô, sim? Senhor Nuno? Era uma chamada de fora, nunca saber o que aconteceu. Senhor Nuno Catito Vinos. Enquanto isso, pode... ok. Ok, então tenha bondade, sim. Uhum. Sim. E, ok, Orlando, muito bom dia desde já. Agradecer para o programa, é sempre bem-vindo ao programa. Hoje nos fala de imparcialidade. A boa de que é jornalista que sempre no nosso programa sempre mostra boa imparcialidade, que às vezes nem sempre que acontece com outros colegas de boa, mas pronto. Mas também já uma explanação de convidado que botei lá no estúdio, o senhor Alvarenga, então pediu também para ser um pouco imparcial. Porque ele é uma das pessoas que a referência para ninguém em termos de imparcialidade, porque nós está seguir análise e comentário, mesmo na página no jornal, no que está escrevendo no jornal, é totalmente diferente, não tem nada com imparcialidade de ser parte. Então, ali nos está é um reparo. Também, a Orlando quer fazer um reparo com o a hora que no programa que dá uma pessoa 12 minutos, aquela pessoa deve respeitar 12 minutos, porque ali não estuda igual. Ali que tem amigo, que tem pessoa mais que ali, que tem pessoa mais que ela.
A Diana no programa, sempre tem um programa mais quente, outro menos quente, que pessoas têm que querer participar. Assim. E tem uma pessoa que entra no programa, tanto raivoso, tanto que ele outro, e a chama ele mais que alguém, e fala, buta tenta parar de toda maneira e cada consegue. Porque ele tem aqui, tudo que ele tem na. A hora que assim, que eu dou uma pessoa de advertência para 2 vezes, é bom que deve cortá-lo, porque tem outro alguém que espera. Caso contrário, vê uma pessoa de trás que fala, não, mas aquela pessoa que deve durar tudo aquele tempo lá. E falta mais um tema só também, a argumenta falta de imparcialidade. Será que o Presidente da República, ao lado de Presidente da Câmara de Praia, que foi nomeado como embaixador de dengue, é que tem uma influência para a campanha? E também o governo nunca pode parar, o governo tem que continuar a fazer seu trabalho. Só respeitando as regras eleitorais, o governo nunca pode parar. Se quer fazer coisa que quer. Minha parte é aquele que fala. Um abraço e bom dia. Um abraço, muito obrigado também para palavras dirigidas ao programa. A senhora Nuno fala ali de uma questão pertinente, que é tempo que não te dá para ouvintes, muitas vezes, pessoas de fazer um preâmbulo, uma introdução, isto cada vai diretamente para questões, e isso de facto te acaba por afetar. Nós parte, não te manter aquele equilíbrio, não te tentar ao máximo chamar a atenção, mas muitas vezes pessoas também que até ajudam a gente. Mas pronto, é assim, não te basta continuar a fazer esse trabalho ali, bem da sociedade cabo-verdiana. Daqui a pouco, também tem pessoas via telefone. Deixa-me dizer, doutor Alvarenga, quer fazer algum comentário à intervenção do Sr. Nuno? Sim. Relativamente àquilo, diretamente àquilo que toca, portanto, ele está a fazer uma avaliação de que manca é imparcial na avaliação que ele está a fazer. Bom, está chama que ele é a posição de ser, ele não respeita, e é próprio da democracia, cada um pode ter sua opinião, inclusive o Sr. Nuno em relação àquilo, até porque relativamente àquele assunto ali, a casa toda Mônica argumenta ser parcial na fala de imparcialidade, quer dizer, neutralidade, quer dizer, está meio contraditório, mas enfim, mesmo assim está respeita, está considera importante se contribuição, se opinião. Não vai atender mais algumas pessoas. Bom, via mensagem, antes de me atender na Messenger e na telefone, não tendo a mensagem, o Messenger, ouvinte também que escreve a gente, fazer algum comentário, que é o ouvinte Carlos Duarte, te dizer bom dia, Sr. Orlando, e lhe dá parabéns pelo programa, como sempre. Ele diz que o governo tem que ter mais atenção nesse período ali da campanha para evitar tentativas de influenciar pessoas. É apenas esse comentário. Via telefone da senhora Zami Barros, bom dia. Muito bom dia, Sr. Bom dia, tenha bondade. Tudo bem, né? Muito bom dia, Sr. Alvarenga também. E conforme ainda costuma falar, explicação bem explicado, prende cada vez mais o que é que sabe. E em termos de imparcialidade, que alguns ouvintes até falam que o governo nunca pode parar, é verdade, o governo nunca pode parar, mas o governo também nunca pode botar alguém em terra, não útil, para alguém que entende, mesmo numa campanha eleitoral, dá presente orçamento de Estado, com um ministro que está manchado recusado todo dia, que é o ministro de Educação, que é o outro ministro de Juventude, que tudo alguém sabe, mas Cabo Verde, nesse momento, ele é um Cabo Verde jovem, não está numa eleição, bota carrega do ministro que me odia, bota bem com fogo, para apresentar o orçamento do Estado, que nunca acontece. É normal, acontece pela primeira vez, mas desviagem ali acontece numa ocasião que deve acontecer. Tudo alguém está hoje, mas o governo está fazendo campanha a pró de ser candidatura de ser corte de partido. Todo mundo sabe. Primeiro coisa. Segundo coisa, e essa é uma senhora Alvarenga, onde um ouvinte fra, acho eu próprio que é uma família de meu, a senhora Alvarenga me quer imparcialidade. E tem imparcialidade, sim. Ele está ali na análise, na sua página, ele comenta aquilo que ele crê. Pois ele é cidadão.
ele é cidadão, ele tem essa página, ele comenta aquilo que acha, me deve comentar. Mas ali, essa te dá uma explicação bem dada. Já não uso um exemplo. A minha antena, 7 meses, que tem uma imagem de um diretor de comunidade que desempenha papel de coordenador de Tiara Santo Antônio para a campanha de Abrão Vicente, também Turuzana, que mandam foto em minha família, que tudo PICV, bom, nós nunca PICV sucundido, nossa família, tudo PICV, nós nunca sucundido, mandam foto para onde eu puser Castanete. 7 meses. Agora, nem candidatura, nem data que tinha posto ainda. Nem data que tinha posto ainda. Será que é legal? Será que a comissão de eleição que sabe que ali, mas se alguém está tomando nome de alguém para dar a cesta básica, a troca de voto, Zami, temos já... será que é aquele? Zami, obrigado. Portanto, o governo tem que tomar cuidado. O imposto é de nós. Era só aquele que tinha para falar. Bom dia, boa semana. Muito obrigado pela participação. Via Messenger, Neltor Lobo, bom dia. Alô. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Também está fora, né? Está nos Estados Unidos, assim? Tudo bom. A ligação está a querer cortar um bocadinho, mas não vai tentar. Não vai. Sim. Está reside nos Estados Unidos. Sim, tu vê ele te querer cortar um bocadinho. Ele te querer cortar um bocadinho, mas vamos tentar. Pode comunicar. Bom, bom dia a todos aí em Cabo Verde. Também queria desejar um bom programa a todos, principalmente ao meu amigo Alvarenga. Primeiro, já aproveito a primeira participação para dizer que concordo parcialmente, mas também discordo, né? O cidadão Alvarenga, mesmo fazendo os seus artigos, né, é um cidadão livre, tem as suas convicções políticas, tem as suas opiniões. Assim também, como do outro lado, temos também analistas, pessoas que transmitem as suas opiniões públicas nos jornais. Portanto, isso não tem nada a ver com imparcialidade, mas sim com convicção. Portanto, nesse quesito eu discordo um pouco do último participante também dos Estados Unidos. Mas também concordo com o mesmo participante no questão ao tema de imparcialidade e neutralidade relativamente ao PR. Portanto, é aceitável a justificação dada ao Ministério das Finanças por parte da CNE no sentido de mandar suspender a conferência sobre juventude e oportunidades no contexto do Orçamento do Estado de 2025. Pois, segundo a CNE, o ato viola o princípio da neutralidade e imparcialidade estabelecido no artigo 97 do Código Eleitoral. Pois, estando em período eleitoral, em especial no de pré-campanha, os titulares dos cargos públicos estão adstritos ao dever de neutralidade e imparcialidade no exercício das suas funções, o que impõe aos mesmos equidistância relativamente às diversas atividades e não a utilização de recursos públicos ou da sua posição para influenciar direta ou indiretamente a campanha eleitoral. Pois o eleitorado pode ficar confundido, sim, mesmo embora não sendo esse o objetivo, pois o cidadão nesse período não deve receber influência soberania ou dirigentes políticos. É nesse quesito que eu vou entrar em acordo com o último participante, Nuno Barbosa, né, em relação à atitude do PR em aceitar ser padrinho da campanha da luta contra a dengue, percorrendo os diversos bairros da capital, da cidade da Praia, ao lado do candidato à sua sucessão, o Dr. Francisco Carvalho. Porém, o que dizer sobre esse convite aceito pelo PR em ser da campanha da luta contra a dengue, convite feito pelo ainda presidente da Câmara Municipal da Praia em percorrer diversos bairros ao lado do PR. É isso que eu queria fazer essa questão ao meu amigo e colega Dr. Alvarenga, a quem já envio um grande abraço, há muito que não falamos. Espero uma resposta por parte dele
aos Obrigado. ouvintes. E desde agora, Orlando, um grande abraço, um grande programa. Críticas são aceites e vindas de diversos setores. Nunca podemos agradar a todos. Continuem e só espero que um dia o programa tenha um tempo maior. Mais tempo, não é? É o que toda a gente pede. Meu caro amigo, votos de... Terá de ser coordenar isso com a direção da rádio, porque é um programa muito importante, que o país é o povo, é uma opinião pública, é o espaço que pertence ao povo, deveria ser um pouco amplo. Portanto, a minha crítica junta com as diversas vozes que têm assistido o programa aqui nos Estados Unidos sempre que eu puder. Portanto, deveria ser feito uma reestruturação que permita dar um tempo maior a todas as pessoas e também que se possa discutir diversos temas importantes com mais amplitude. Com mais tempo, não vou tomar mais tempo. Muito bem. Bom dia, boa semana para vocês aí nos Estados Unidos da América. Foi um prazer. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Foi um prazer. É assim a rádio que é ouvida em várias partes do mundo. Estivemos aqui com mais este ouvinte. E aqui no programa, como já dissemos, falamos em crioulo, nos língua de terra, também pode ser em português. Tenho alguém via telefone, Sr. Manuel Gomes, bom dia. Bom dia, Sr. Orlando. Bom dia. Bom dia. Cabo Verde, bom dia, Diácio. Bom dia. Não sei se você tem um convidado, porque nunca está errado a mim, nunca está da casa, mas programa que devia ser suspenso quando assim tempo, e agora, no mês de, vocês mês de povo máximo que o senhor acabou de falar, mas chance, nem minutos para falar. Aí já me ouvi, senhora, Zeni, de praia. Isso devia ser, estava cortado há muito tempo, se não tinha CNE e comissão de eleições em condições. Mas como nunca tem CNE, nunca tem comissão de eleições em condições, porque isso depende, é para MPD, por isso na campanha desde a 10 anos, está a fazer como Câmara de Praia, ele tem Câmara de Praia sufocado. Ele fala, custar, ele tem uma Câmara de Praia. Onde larga, via de ministro para dar para a Câmara. É aquilo que ele pode fazer. Ou vocês, já me tinha falado, mas você falou, vocês que podem fazer, mandar. O Ulisses que Carlos Monteiro e outros ministros, vocês deviam convidar-nos na rádio para o povo falar mais, para o povo catinete falar mais. Aquele programa de vocês fazer a semana passada, nunca pude entrar. Mas aquele senhor que estava lá foi um senhor que adapta em forma, porque ele está contra a Zé Maria a favor da MPD. É isso, é uma coisa que não temos tão maior dentro de Cabo Verde. Não se vê jornalismo fora, não se vê o que está a passar fora. Nunca copia fora, porque fora tem que estar legal. Não se pensa na nossa escolhimento, senhor Tarsos. Não, o senhor Orlando. Jornal, na rádio e televisão é da MPD, mas tudo isso para fazer o que se quiser. Outros que têm direito muito a programa. Coisa não nos terra muito mal. Não se vai passar nem lá, quando vê já ali, é campanha para ter ali. Ele só pode ser um primeiro-ministro. Se ele quiser um primeiro-ministro, ou se ele é um primeiro-ministro, é seu problema. Ok, bom dia, bom trabalho. Obrigado pela vossa participação, Sr. Manuel Gomes. Não também tem mais um ouvinte via telefone, mas antes deixa-me só apresentar-lhe mais uma mensagem. E também não te pedir desculpa por algum problema técnico, um outro problema que te está a passar, mas não te espero já. Não tem mensagem também de Portugal, da parte da ouvinte Isabela dos Reis. Bom dia, Sr. Orlando. Como sempre, excelente programa. Vocês estão a fazer um grande trabalho para continuar assim. E sem receio, força, um abraço a partir de Portugal e dizer ao governo para, nestas eleições, ter a sua neutralidade e evitar tentativas de influenciar o voto do povo, porque é o povo quem mais ordena. A partir de Portugal, a vossa ouvinte Isabela dos Reis. Muito obrigado, senhora Isabela, também pela mensagem. Bom, chama a atender o senhor Manuel da Luz da Conceição. Bom dia. Senhor Manuel da Luz da Conceição, ainda não está.
Então vamos para o Sr. Orlando Fonseca. Bom dia, Sr. Orlando. Sim, Sr. Orlando. Bom dia, você tudo direito, né? Sim. Obrigado. Mesmo na tudo isso, me chama a atenção que nessa altura das eleições, pessoas, os candidatos contentes, por enquanto, depois da eleição, isto pensar que é de outra vez. E me lembrar perfeitamente de 2004, quando o PICV ganhou a eleição. Que eles tinham propriedade de Estado no Ribeira Torre, no mês de agosto, e davam um grupo religioso. Depois da lá, e tão jovem, graça de ter um projeto de trabalhar, sustentar, e aquele grupo religioso a pegar e vender e as pessoas como forte deles. Então, me chama a atenção de jovem que antes dos políticos mais vir, depois de votar a ninguém que a partir que eles ganham eleições, pensar que Cabo Verde é seus. Antes de ganhar a eleição, estes países não gostei. E nem isso que não tem mais respeito que nós de votar neles. E mesmo que nem deve ter mais cuidado, que devem assim, bem estados, tem alguém que pensar, alguns dos candidatos no poder, para fazer tudo e o que escreve, que está de seus. E nem isso que não creio. É isso que é a minha opinião. Bom dia. Bom dia, Sr. Orlando. Votos também de uma boa semana, Sr. Orlando de Fonseca, a partir de Santo Antão. Não atende agora, Sr. Raul Gonçalves. Bom dia. Sim, muito bom dia, Orlando, para si e ao Alvarenga. E um bom início de semana desde. Sobre o tema de hoje, é para a gente dizer o seguinte: independentemente das nossas convicções, das nossas militâncias, temos que ser claros e falar em imparcialidade. As eleições em Cabo Verde, de personalidade, não têm feito escola. E isso não é responsabilidade somente do governo. As pessoas têm que lembrar que estamos num país democrático, radiante de leis, instituições próprias e responsáveis a liderar as eleições em Cabo Verde. Estes são os primeiros responsáveis pela demanda do processo eleitoral aqui em São Vicente, aqui em Cabo Verde. Imparcialidade tem estado ausente de todas as eleições de Cabo Verde. São as instituições, nas pessoas responsáveis, que comecem a adulterar as leis, a não cumpri-las. Realmente isso é visível para todos. Temos instituições com responsável aqui que dia das eleições não passa de mais um elemento de boca de urna. Essa boca de urna também tem que terminar. O Dr. Alvarenga e Orlando há de vir comigo que essa é a realidade, não é crua. Que é filho de boa gente, não pode estar indiferente e estar a acusar o candidato A, o candidato B ou o governo. Essa atitude tem que passar pelos munícipes, tem que passar por toda a equipa que faz parte do processo eleitoral, inclusive os mandatários, a polícia. Quer dizer, isso não é um processo avulso, é um processo que dita os ideais responsáveis para governar esse país. Eu não vou acusar ninguém. Todos os partidos fazem boca de urna, todos os partidos, a seu belo merecer, fazem aquilo que quiserem, não aparece o responsável. Eu me lembro, uma vez, aqui em São Vicente, pelo menos que eu resido, o IGAI estava aqui como tropa do PICV. É verdade. Não podemos estar aqui a desprometear coisas e devemos ser realistas. Eu não vou dizer que o MPD não faz boca de urna, não vou dizer que o MPD é santinho, que ninguém é santinho nas eleições todas. Nós queremos ganhar as eleições. Agora, vir a responsabilizar o governo ou responsabilizar quem não tem nada a ver com esse processo, é como? Para terminar, um bom início de semana a todos e para o Dr. Alvarenga, um abraço. Bom dia, também boa semana, Sr. Raul Gonçalves. Daqui a pouco vou passar a palavra ao Dr. Alvarenga para fazer os comentários a estas intervenções dos ouvintes. E agora em linha não, via Messenger, mensagem de Sra. Paulo do Rosário. Bom dia, Sr. Orlando, parabéns pelo seu programa, para continuar sempre assim. Em relação ao tema, muito pertinente e, de facto, infelizmente, na Cabo Verde, ultimamente tem sido assim. Sempre no tempo da campanha, notou que
governo local e central a fazer atividades que poder tentar influenciar o voto do cidadão. Isto não pode ser. E também para dizer que temos camisola preta circular e que as camisolas circular de forma ilegal. É a pergunta que esse ouvinte está a fazer. Bom, não te passar aqui nada do Dr. Alvarenga para dizer se é possível ou não, à luz da lei, ter já t-shirts com propaganda eleitoral. Não atende, Sr. Manuel da Luz da Conceição. Bom dia. Sim, muito bom dia, Sr. Jornalista Orlando. Eu já me tinha chamado, mas não me tinham passado a chamada. Sim, houve algum... E não foi possível entrar. Não, tivemos algum probleminha técnico aqui há instantes, mas já está ultrapassado. Sim. Já está resolvido. Vamos ser, portanto, curtos, sucintos, não é? Já ouvi quase tudo em relação a essas intervenções. Não vou ser redundante, não vou ser repetitivo, porque já ficamos bem a conhecer o que quer dizer imparcialidade e neutralidade. Mas, e também já se falou nos artigos, portanto, que estão a ser violados, mas eu quero ser mais direto e mais prático. Está-se a ver agora que há uma situação muito, muito evidente em relação à autoridade da CNE, não é? O próprio governo cria essa instituição, portanto, para pôr a cobro e ter normas e regras em relação às eleições, quer sejam autárquicas, legislativas ou presidenciais, e, entretanto, não acatam, são os mesmos elementos que estão no governo, alguns deles protagonistas, isto é, do topo, não estão, portanto, a seguir as instruções e a autoridade da CNE. Portanto, eu vou perguntar como é que ficamos. Temos uma autoridade que tem responsabilidades sobre isso, e não é acatado, seja o que for, em relação a pessoas do governo. Portanto, isso cria uma certa confusão. A mim não cria, mas a muita gente cria. As pessoas que não têm muita capacidade de análise vão perguntar como é possível. Então estamos numa terra em que se pode fazer o que bem quer, não é? Se todos os partidos fizerem a mesma coisa, as pessoas que estiverem, portanto, a concorrer fizerem a mesma coisa, não haverá nem sequer eleições, não é? Por isso, eu gostaria que ficasse bem claro, já ouvi bem perfeitamente o que disse o Sr. Alvarenga, não é? Concordo em várias situações, mas também há coisas que a gente vê claramente que está-se a fazer parte em relação ao governo, digamos, as pessoas que estão neste momento a fazer toda essa campanha governativa, dizer que estão a fazer a gestão corrente, mas sabemos que não é uma gestão corrente, sabemos que há algo mais do que isso. Não há realmente imparcialidade nesse procedimento e também não há neutralidade. Por isso, convém realmente se acate a decisão da CNE para podermos acreditar realmente que as eleições vão ser eleições neutras e imparciais em qualquer situação em termos do governo daqueles que estão a concorrer, e evitar também estar a ir exatamente nos pontos onde estão os candidatos que estão a concorrer o partido que está no poder. Está a ver? Portanto, se realmente o governo desloca a esses sítios, esses candidatos que estão no poder na Câmara, apesar de estarem já fora da Câmara, mas são apoios claros para que o povo confunda a situação. E nós sabemos que o nosso povo, nem todos, compreendem devidamente a política e a consciência do voto. Por isso, também a outra coisa que está a agraçar outra vez, que estão a fazer essas campanhas de dar dinheiro para fazer feijoada aqui, espaguete ali. Vamos acabar com isso. Vamos deixar o povo votar em consciência, porque já estamos a ver, essa viciação não acaba nunca. Por isso, eu agradecia, Sr. Jornalista e ao Sr. Alvarenga, que fossem realmente, o Sr. Alvarenga principalmente, fosse mais direto em relação a esta situação da CNE, em relação aos elementos do governo. Já se falou realmente em relação à padrinhagem, ao padrinho, em relação ao Presidente da Câmara e ao Presidente da República, ao lado um do outro, mas são contextos diferentes. Vamos analisar e dizer as coisas. Obrigado, senhor. Está bem? Muito obrigado. Obrigado. Eu agradecia que o senhor Alvarenga falasse um pouco sobre a situação da CNE em relação a essa falta de autoridade, aliás, falta de responsabilidade
por parte do governo nesse aspecto é acatar essa decisão. Nós agradecemos. Obrigado. Muito bom dia, boa semana, Sr. Manuel da Luz da Conceição, pela sua participação aqui no Opinião Pública. Em termos de participação via telefone, já está, não temos mais tempo. Tenho aqui mais algumas mensagens, vou tentar ler uma outra por ordem de chegada. Rita do Rosário, a partir de Roterdão, Holanda, apenas dá bom dia ao jornalista e convidado. Estava com saudade do programa, sucesso para o programa e também um abraço para Alvarenga, a partir de Roterdão, Holanda, escreve Rita do Rosário. Outra também, participação também de estrangeiro, também de Senegal. Opa, sim senhor, lá tu vigente, tá senhor Ivan Rocha. Bom dia, senhor Orlando, a partir de Dakar, Senegal. Tito, ouvimos outro programa, muito contente. É desejar sucessos, tudo de bom para a rádio e para o você trabalho que você está a fazer, de esclarecer nós, enquanto povo. Eleições está bem, mim que poder votar, porque está fora de Cabo Verde, mas para o povo fazer uma votação em consciência. Também votos de sucessos e felicidades para todos os imigrantes. Ivan Rocha, Dakar, Senegal. Outra mensagem, ali mesmo, ali de São Sendo. Bom dia, Sr. Orlando. Quando é que você está a trazer aqui os candidatos para me explicar a gente o que é que a está para atender? Bom, nunca pode fazer esse trabalho grinho assim, porque este é um data de candidatos, se me trazer uns, para que trazer aqui a outro, que está a ficar direito. Não te falar de Cabo Verde, então é um data de candidatos. Mas a rádio também fazia debate. Um dos dias, a rádio também começou alguns debates, alguns não, também fazer debates, mas candidatos a eleições autárquicas. Portanto, pessoas que têm a oportunidade de conhecer programa eleitoral de tudo que os candidatos a presidentes de Câmara de Cabo Verde, né? Dos vários municípios. Então, fica ali a informação para você já agora, senhora. Outra mensagem, para finalizar mesmo, também da parte da senhora Matilde. Bom dia, senhor Orlando. Não estou gostando de ouvir você programa. Não estou a esperar que esse pessoal tem a entender o trabalho, porque muitas vezes está a fazer uns crítica desnecessária. Senhor Alvarenga, tive de fazer uma boa análise, parabéns por seu trabalho, mas não saber que não é fácil agradar a toda a gente. Pronto, obrigado, senhora, também pela sua participação. Outra mensagem, doutor Alvarenga, dito com pergunta para um ouvinte também, se você lê ou já você espia código eleitoral, para espiar aquele artigo 97, né? E se já não entrar no período de campanha eleitoral. Perguntas ali interessantes. Tenha bondade, doutor, você tem 8 minutos. Sim, fazer que eu perguntas e mostra interesse de pessoas em relação a situação que nos está dentro. Doutor, sim? Doutor, que dá para responder do ouvinte para ouvinte. Ok, não, de forma geral. Um resumo. Ok, então foi de forma geral, foi uns 14 ou 15 pessoas que intervêm. Onde existe pessoas, primeiro, está atento, está acompanha, e interessante é que está atento não só dentro de Cabo Verde, mas também fora, mesmo estando fora, Cabo Verdeano está ligado, muito ligado, isso é muito bom. Em relação a Cabo Verde, mostra uma característica muito particular de nós que diz respeito ao nosso tipo de identidade. Preocupações centra naquela atuação de governo. Existe uma espécie de linha tênue para saber se o que o governo pode fazer, durante o período eleitoral. E já teve intervenção do próprio CNE, que é a autoridade máxima na administração do processo eleitoral ali, no sentido de, num caso específico, que foi a apresentação de orçamento na Fogo, que houve atuação de CNE, pedido de um dos concorrentes, que foi o PSV. Agora, relativamente a de uma forma geral, o governo pode atuar, mas tem que continuar essa ação, claro, isso ninguém quer se falar, o governo que pode atuar. E a ponto que aquela atuação do governo tem que restringir
aquilo que a lei te permite que atua. É que pode extrapolar mais do que isso. Dentro de que os princípios e que já está positivado ali, em termos de neutralidade, em termos de imparcialidade. Que se a atuação se está bem no sentido de potencialmente ter influência eleitor, primeiro, tem algumas medidas que podem ser tomadas, nomeadamente pode ser uma chamada de atenção, uma proibição de continuar a fazer aquela atividade, pode ter coimas ou pode ter outras medidas, isso de acordo com aquilo que é nos código eleitoral. Tem uma preocupação que acho que é interessante comenta, que tem a ver com uma espécie de pedagogia no nosso processo eleitoral, que tem estado a acontecer, não sabe como acontece, que é questão de boca de urna, pessoas na dia de eleição, pressiona eleitores para votar em A, B ou C. E uma coisa que é claro, mas que acontece, para a de manhã fazer um estudo e já mostra, mas isso acontece, que é compra de voto. E compra de voto tem um ilícito eleitoral, assim como boca de urna, mas que eleitores no estudo mostra, mas tem claro, felizmente um percentual pequeno, mas existe dentro de nós, portanto, no nosso contexto ali, na nossa realidade. E é coisas que devia acontecer, e para acontecer, é claro que tem alguém que oferece dinheiro, tem alguém que recebe. Seria uma preocupação e portanto, um pedido que partidos e candidatos que optar para aquele tipo de caminho ali. Relativamente ao senhor Dr. Nelton, que é um amigo, nunca conheço pessoalmente, mas já não tem estado a fazer algumas atividades em comum, lives, então agradeço esses comentários e então retribuir também esses comentários e o sucesso lá para os Estados Unidos. Relativamente à atuação especificamente de se preocupação com relação aquela campanha que o presidente de Câmara de Praia vai até o presidente da República vai pedir apadrinhamento, na minha opinião, mas aquela situação lá é uma situação um pouco diferente. Nunca sabe até que ponto isso tem um potencial de influenciar ou não eleitor. Dois, também não tem que olhar o contexto que está nele. Está, pelo menos na cidade da Praia, existe uma situação séria em relação à questão de dengue. Dá chamar qualquer preocupação no sentido de se isso é capaz de melhorar, tanto é que podia ir a presidente de Câmara de Praia cima bem, mas então pensa, mas podia ir a diretora-geral de saúde, podia ir a ministra de saúde, então chama seria tão legítimo quanto cima vai presidente de Câmara de Praia. Na minha opinião, vida humana sim deveria prevalecer, a princípio de defesa de vida humana devia prevalecer sim, e nunca se, por exemplo, o ministro de Saúde fosse até a presidência da República fizesse o mesmo pedido, nunca olhava isso como algo negativo, porque ela está preocupada, o delegado de saúde de Praia está preocupada com diminuir a situação crítica de dengue, e se o presidente de alguma forma pode contribuir, para chamar, mas seria legítimo nesse aspecto ali. Então agradeço Zami Barros, Raul Gonçalves, chamo de outro Ezequiel, particularmente fica difícil hoje, cada um, mas de uma forma geral acho que pessoas estão preocupadas com eleições, e se cada um colabora, tanto pessoas e cidadãos de forma individual, quanto instituições, para onde tem algumas preocupações que está direcionada diretamente a instituições que tem a ver com polícia, tem atuação de polícia, tem forças de ordem, de uma forma geral, tem a ver com magistrados, tanto do Ministério Público quanto judiciais, funcionários públicos e até câmaras municipais, porque na hora de distribuição de lugares para colocar cartazes, esse também está chamado, portanto, eles têm uma atuação. Tem várias autoridades. Doutor, muito rápido, tem uma pergunta ali
de um ouvinte de Adilson Tavares. Bom dia, doutor Alvarenga. Bom, minha jornalista, minha é doutor. Então, a senhora Adilson faz assim: governo está em peso na campanha, ministros, que o primeiro-ministro está a fazer de tudo para eleger esse candidato. Aquele coisa ali meste ser Jobedo. Bom, espera que me está a ler direito. Pronto, no fundo, eu me entender essa pergunta desse ouvinte, que é a senhora Adilson Tavares, a partir da praia. Está acusando o governo está muda em peso na campanha. Mas na campanha que começar, na pré-campanha, né? Sim, está na pré-campanha. Agora, aquela preocupação ali acho pertinente, porque nós não temos, acho que quem tinha falado no início, que tem algumas coisas que já está positivado, não tem lei, não tem código eleitoral, tem alguns estatutos que está a prever a modo que deve ser, mas, por outro lado, não tem algumas limitações, não só legais, nunca tem leis específicas. Por exemplo, só para dar título de exemplo, em relação a uma realidade que eu conheci um pouco também, que é o Brasil, tem, por exemplo, previsão, claro, em relação àquilo que podia enquadrar ali, que é abuso de poder político. Abuso de poder político, tem abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação, que está impedida de determinadas ações acontecer. Ali nós está vivendo numa espécie de vazio, às vezes, legislativo, e que está coloca que nem, às vezes, nas situações de grandes embaraços. Não só nunca tem tempo. Que tem lei, mas também que tem meios, às vezes, muitas vezes. Tá bom. Muito bem. Doutor, nunca tem tempo, infelizmente. Se for, não tem que continuar com esses assuntos, nota certa depois. Está certo? Tá bom. Trazer esse assunto novamente para discussão ali na programa de rádio. Então, para você compreensão. Um bom dia, boa semana, doutor Alvarenga. E obrigado, como sempre, a disponibilidade. Obrigado. Obrigado, nós.